Não somos nós que escolhemos os santos, mas eles que nos escolhem. E como que nós sabemos que um santo nos escolheu para alguma coisa? Bom, aí nós precisamos estar atentos aos sinais. Muitos de vocês, eu sei que já conhecem a minha história com Santa Teresinha. Eu recebi na minha vida grandes sinais de Santa Teresinha, que mudaram a minha história e o jeito que eu sou padre hoje, a partir daquilo que Santa Teresinha me ensinou. Mas foi uma coisa assim, confesso para vocês, eu demorei para valorizar Santa Teresinha. Eu gostava de Santo Tomás de Aquino, que escreveu a Suma Teológica, né? Gostava de São Luís Maria Grimond de Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção. Gostava já do Santo Padre Pio, que tem, né, tantos dons extraordinários. Mas Santa Teresinha, é uma santinha que tem aí. Assim que eu pensava antigamente, na época que eu entrei no seminário. Eu entrei no seminário no ano de 2010 para 2011, mas olha, antes de eu entrar no seminário, eu já tinha, sim, uma vida missionária um pouquinho intensa, né? Depois de vários anos coordenando grupos de oração, grupo de jovem, sendo membro de uma comunidade aliança lá de Porto Alegre, chamada Comunidade Paz e Mel, né? Eu tinha um apostolado pela internet. Eu comecei a fazer missões em outros lugares do Brasil também, né? Preguei em outros estados, fui na Canção Nova, o professor Felipe Aquino me entrevistou no programa dele, vim para Cuiabá, trabalhei 1 ano no site do Padre Paulo Ricardo, na época que o site começou. Então, eu tinha, quando eu entrei no seminário, muitos sonhos de missão, né? Muitos sonhos de evangelização. Por exemplo, tornar a consagração total à Virgem Maria conhecida. Naquela época, poucas pessoas conheciam o Tratado da Verdadeira Devoção. E aí eu entrei no seminário. Mas eu confesso para vocês, foi um baque para mim entrar no seminário. O Francisco, que estava acostumado a grandes missões, quando entrou no seminário descobriu uma coisa. A missão de seminarista é limpar chão, né? A missão de seminarista é lavar a louça. A missão de seminarista, quando fazia pastoral na paróquia, vocês conhecem os seminaristas que fazem pastoral aqui, né? Não são grandes missões em outros lugares. Não, é estar na paróquia. Sabe? E aquilo, de alguma forma, foi um baque para mim, porque eu estava acostumado, depois vocês vão ver que eu tinha motivações que não eram assim, tão santas, eu vou falar também sobre isso, mas eu percebi o seguinte, seminarista tinha que um pouco parar de realizar grandes missões fora e viver uma missão dentro do seminário. E outra coisa para mim que foi difícil, a convivência. Sempre tive uma história, 26 anos morando com meus pais, filho único. Meus pais em casa sempre faziam tudo para mim. Então eu entrei no seminário sem saber realizar absolutamente nenhum tipo de trabalho manual. Uma vez eu fui lavar os pratos do seminário. Em vez de eu botar o detergente, eu botei o limpador de vidro. É parecido, né? A garrafinha é igual. Uma vez disseram, Padre Francisco, traz o rodo. Padre Francisco não, ainda não era padre, né? Francisco, traz o rodo. Eu não sabia o que era o rodo, gente. Eu pensei que aquele negócio ali era uma vassoura com pano enrolado embaixo. Um dia eu fui limpar o banheiro no seminário. Aí o que aconteceu? Eu pensei que o Bombril, sabe como é que é, né? Por ele ser meio molinho, dissolvia na água. Limpei o banheiro, joguei o Bombril dentro do vaso sanitário. Entupiu tudo, tiveram que quebrar cano, quebrar parede. Até hoje nem sabem que fui eu. Vocês não contam, tá? Então, vocês imaginam assim, para mim, viver tudo aquilo, e imagina você viver isso com 40 homens morando no mesmo lugar. Você sabe que o homem perde o amigo, mas não perde a piada. Não é assim? Então tinha ali
é uma zoação, como se fala hoje, muito grande. E aquilo de alguma forma foi me humilhando. Mas hoje eu entendo uma coisa. Quando Deus quer nos fazer humildes, nós precisamos passar pela experiência da humilhação. Olha, todo mundo considera ser humilde um valor, sim ou não? Mas não esquece de uma coisa. O processo de se tornar humilde é um processo de humilhação. Eu falava para vocês que eu tinha motivações, né? Que às vezes não eram tão santas, por quê? Porque hoje eu vejo que eu era na época assim, eu estava com o coração meio soberbo, meio vaidoso, sabe? Eu precisava passar pelo processo da humilhação. E isso para mim aconteceu dentro do seminário. Depois vocês vão ver o que isso tem a ver com Santa Teresinha, porque Santa Teresinha, ela fala da infância espiritual, do ser pequeno, do ser humilde, mas naquela época eu não conhecia direito Santa Teresinha ainda. Então, quando começou a juntar tudo aquilo dentro de mim, as grandes missões que pararam, as tarefas de casa que eu não sabia fazer, zoação 24 horas por dia, 7 dias por semana, daqueles que moravam comigo, tudo isso foi gerando dentro de mim uma crise. Olha, eu nunca tive uma crise vocacional, mas no seminário eu tive uma crise institucional. O que é uma crise institucional? É o seguinte, eu queria ser padre, eu queria grandes missões, eu queria mudar uma geração, mas eu não encontrava sentido para mim dentro de uma vida de seminário. Isso me colocou em crise. E quando eu estava no momento mais difícil dessa crise, aí chegou ela. De quem que eu estou falando? Santa Teresinha. Ela veio ao meu encontro. Como que isso aconteceu? Eu tenho um amigo que hoje também é padre, Padre Fabiano, é de outro lugar. O Fabiano era também seminarista, de outro estado, de outra cidade. E ele sim estava passando por uma crise vocacional. O Fabiano, ele fez uma promessa para Santa Teresinha. Ele disse assim, que se algum seminarista viesse conversar com ele sobre um certo assunto, ele entenderia isso como um sinal de Santa Teresinha. E o Fabiano fez uma novena. E eu, que não sabia de nada, conversava com o Fabiano pelo Facebook, porque a gente tinha um interesse comum em estudar as aparições de Nossa Senhora. Muito bem. Então o Francisco, seminarista de Cuiabá, puxou com o Fabiano, de um seminário de outra cidade, exatamente aquela conversa que o Fabiano tinha combinado com Santa Teresinha. O Fabiano entendeu que era um sinal para ele permanecer no seminário, tanto que hoje ele é padre. E aí, em gratidão a tudo isso, o Fabiano, ele me deu um presente. Adivinham que presente que foi? O Fabiano, ele é amigo de um padre de São Paulo, que é reitor de um santuário. Esse padre tem muitas relíquias. E muitas delas ele deu de presente para o Fabiano. Entre elas, essa relíquia de Santa Teresinha. E aí, em gratidão a toda essa história, o Fabiano deu de presente essa relíquia para mim. Isso foi no ano de 2014, certo? Quando eu recebi de presente essa relíquia de Santa Teresinha, eu fiquei pensando assim, opa, eu sempre aprendi que os santos nos dão sinais. Eu não fui até Santa Teresinha. Santa Teresinha veio até mim. E eu fiquei pensando, o que será que Santa Teresinha quer comigo? Porque eu repito para vocês, eu gostava de Santo Tomás de Aquino, de São Luís Maria Grimond de Montfort, de Santo Padre Pio, mas Santa Teresinha na época para mim ainda não significava muita coisa. Mas eu fiquei pensando, o que Teresinha quer comigo? E eu comecei a pesquisar sobre a vida dela.
Aí eu conheci um livro chamado História de uma Alma, que ela escreveu. Quem conhece esse livro, levanta a mão. Dentro desse livro, que é dividido em 3 partes, manuscrito A, manuscrito B e manuscrito C, o manuscrito B do História de uma Alma foi o escrito que tornou Santa Teresinha doutora da igreja. E naquele texto, Santa Teresinha falava de algo que começou a fazer sentido para a crise que eu estava vivendo no seminário. Santa Teresinha, ela escreveu no manuscrito B que ela tinha muitos sonhos. Ela queria ser apóstola. Ela queria ser missionária. Ela queria ser mártir. Ela queria ser uma guerreira na defesa da igreja. Assim como eu, que entrei no seminário com muitos sonhos grandes. Mas aí Santa Teresinha, dentro do Carmelo, sem sair de casa, ela entendeu uma coisa, que ela, na igreja, teria uma missão. E a missão de Santa Teresinha é ser o amor. Está entendendo? Tanto que ela disse, no coração da igreja serei o amor. E quando Santa Teresinha passou por essa experiência, quando Santa Teresinha passou pela descoberta do amor, ela entendeu uma coisa: diante de Deus, os pequenos atos feitos por amor valem mais do que os grandes atos feitos por vaidade e por soberba. Aí Santa Teresinha, ela foi colocando muito amor em cada coisa que ela fazia. Ela ia rezar por uma pessoa, rezava com amor. Ela ia fazer um favor para uma outra irmã carmelita do convento dela, fazia com amor. Ela ia cuidar de uma pessoa que precisava de alguma coisa e ela fazia isso com amor. Tudo com amor, tudo por amor, tudo em amor, porque Santa Teresinha entendeu, repito, diante de Deus, os pequenos atos feitos por amor valem mais do que os grandes atos feitos por soberba e por vaidade. E aquilo começou a mudar o meu coração. Entendeu? Eu que vivia, na época de seminário ainda, grandes sonhos, alguns que eu realizo hoje no sacerdócio, fazer missão, escrever livro, falar de Nossa Senhora. Não era tempo ainda de eu viver isso, mas era tempo de eu viver uma coisa que eu precisava aprender aqui, antes de chegar aqui. Porque se eu não aprendesse no seminário o amor e a humildade de Santa Teresinha, eu teria chegado no sacerdócio com um coração despreparado para servir a Deus. Porque Deus se faz pequeno, A Eucaristia, o presépio, Deus é amor. Eu precisava compreender isso. E aí, aprendendo isso de Santa Teresinha, eu comecei a colocar ali, em cada coisa que eu fazia no seminário, por mais pequena que fosse, por mais escondida que fosse, por mais insignificante que fosse, aos olhos do mundo, eu passei ali, a exemplo de Santa Teresinha, a colocar amor nas coisas que eu fazia. E aquilo foi purificando o meu coração. Por isso que eu cheguei no sacerdócio diferente. Os pequenos atos feitos por amor valem mais do que os grandes atos feitos por soberba. Não esquece de uma coisa: o pecado de Lúcifer é a soberba. Por isso que Santa Teresinha nos ensina o caminho da humildade do Evangelho. Essa é a pequena via, a infância espiritual que nos fala Santa Teresinha. Isso me fez chegar diferente no sacerdócio, e a descoberta disso, que eu aprendi com ela, Mas a descoberta disso na vida de Santa Teresinha tornou ela doutora da igreja, padroeira missionária do mundo, sem nunca ter saído do Carmelo. Por isso que nós precisamos aprender
a pequena via, a humildade de Santa Teresinha. Isso é um pouco também o versículo que encerra o Evangelho hoje. O versículo do Evangelho. Se tiverdes a fé pequena como grão de mostarda, a nossa fé talvez seja pequena, as coisas na nossa vida talvez sejam pequenas, mas se nós vivermos isso na pequena via do amor, isso vai ser suficiente, como um grão de mostarda, a mover montanhas dentro de nós. A soberba dentro de nós é uma montanha que precisa ser movida. A soberba dentro de nós é uma montanha que precisa cair. Se nós vivermos essa pequena via, essa pequena semente do Evangelho, montanhas hão de cair dentro de nós e também na nossa vida. Viva Santa Teresinha!